com relação, Ricardo, às multas, quais são as multas mais frequentes se tiver uma nota fiscal emitida errada? Por exemplo, num caso concreto, uma mercadoria saiu do porto num carro, ou numa Fiorino, num caminhão, não importa, e a Polícia Federal parou e tem erro na emissão da nota. Não condiz com a declaração de importação ou a do INPE, por exemplo. Só para vocês terem noção, o fisco ele tem condições de uma apuração severa em cima das mercadorias. Então, multas vão desde a apreensão da mercadoria, dependendo do que você está lá, multas administrativas, processos administrativos e até cancelamento da sua inscrição estadual. São duas situações. A trading pode trazer a mercadoria e não sabe ainda para quem vai vender, ok? Ela é trading company e não sabe ainda para quem vai vender. Ela traz a mercadoria e vai procurar o comprador quando chegar aqui no Brasil. A outra situação é a trading company que vai importar, mas já foi contratada por um importador e aquela mercadoria destinada para aquele importador. Aí seria a conta e ordem de terceiro. A reforma tributária já começou, entendeu? Ela faz efeitos práticos e exigências legais a partir de 2027, ok? Mas hoje todo mundo já tem que estar analisando suas operações, os seus códigos, a forma de enquadramento dos seus produtos. Então, o que a Lu está falando é que você tem um agente, quando são impostos, tributos federais, que é a União. Você é centralizado em um único lugar. Quando a gente está falando de mercadoria, você está falando dos estados. E cada estado possui seu regulamento e ele é autônomo. Ele diz, apesar de ter um INCAT, que é o Encontro Nacional de Administradores Tributários, você tem uma regra, né, que é autonomia estadual. Quem define é o estado. Nota fiscal de importação e abertura de empresa importadora. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no podcast Importando com Lu. Então você já se inscreve no canal para não perder conteúdo de importação, porque a gente tem vídeo aqui toda semana. E já deixa seu like para ajudar o canal a crescer, que você sabe que isso é muito importante para a gente manter os vídeos aqui no podcast. Eu estou aqui com uma figura super ilustre na área de contabilidade, que também faz sistema voltado para emissão de nota fiscal, que é o Ricardo. Eu vou falar um pouco para vocês da formação dele, do que ele faz da vida, e ele também vai complementar aqui. Ricardo Moura é CEO das empresas 4RIT, Desenvolvimento, Softwares, Aplicativos e API, e Tech2, Tecnologia para Comércio. Foi responsável pelos sistemas de atendimento fiscal e faturamento da empresa Petrobras durante 1990 a 2012, atuando no grupo de projeto de documentos fiscais eletrônicos em conjunto com o ENCAT, que é o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários, coordenou o desenvolvimento e a implantação de soluções para notas fiscais eletrônicas, é integrante do Grupo de Desenvolvimento e Atualização dos Documentos Fiscais Eletrônicos e tem reuniões periódicas do ENCAT, GS1 Brasil, empresas e provedores de soluções, visando analisar impactos nos processos e sistemas de empresas de varejo. Então, esse nosso ilustre convidado está aqui hoje para tirar várias dúvidas sobre nota fiscal e abertura de empresa importadora. Muito bem-vindo, Ricardo, ao nosso programa aqui, ao nosso podcast Importando com Lu. E eu já queria começar a sanar as dúvidas aqui dos importadores com a sua primeira opinião sobre o seguinte: a seu ver, qual é o primeiro passo para quem quer começar a importar? Ok, Lu, primeiramente é um prazer enorme estar podendo colaborar com o seu canal, tá? Eu acho que essa iniciativa é excelente e muito oportuna no momento que a gente vive atualmente, com grandes mudanças, e a necessidade de uma informação e esse bate-papo muito legal com a gente.
essa pergunta, né, de como é que a gente vai começar, né, uma empresa, os passos importantes de abertura de uma empresa, né, para importação, é muito relevante a gente saber primeiro qual é o objeto, né, do que ela vai importar. Ela tem que passar por uma análise de mercado com profissionais capacitados, contratando uma consultoria para que ela possa equalizar o conhecimento, as informações e tomar decisões. Porque às vezes a gente tem muitos sonhos, as empresas, vamos abrir uma empresa de importação, vou querer importar. Então hoje você precisa fazer uma análise de mercado. E como você vai fazer uma análise de mercado? Primeiro com uma informação correta, relevante. Então tudo que você deseja fazer dentro do seu objeto, você vai ter que ir para uma área contábil, com o seu contador, vai contratar uma consultoria, vai verificar esses produtos que você deseja importar, que seja para revenda, o que você está necessitando para a sua empresa, se ela já estiver aberta, e verificar o mercado nacional primeiro, ver a viabilidade disso tudo, ver a necessidade de alterações dentro do seu objeto social, e aí sim, né, começar a partir para uma análise mais detalhada do seu negócio. Ricardo, o que é a nota fiscal juridicamente falando? Qual a importância dela aqui no Brasil? A importação, né, e todas as operações, qualquer empresa de mercadoria, ou qualquer empresa hoje, né, de serviço, você tem um modelo de nota fiscal. Então, é um documento onde a legislação, sujeito passivo, né, Receita Federal, Governo Federal, os estados e municípios exigem para controlar as operações, seja elas quais forem. No caso de mercadoria, no caso de importação, é o modelo nota fiscal eletrônica, modelo 55. Sem ela, é impossível você fazer qualquer operação, receber autorização, e para isso você tem que ter seu objeto, você tem que estar cadastrado, ter sua inscrição estadual, a sua atividade, todos os seus dados corretos, e tem que estar com uma inscrição válida, ativa, né? Tanto na Receita Federal quanto no Estado. Você tinha falado para mim que você vai deixar um documento para o pessoal baixar aqui no podcast, dizendo exatamente a documentação que precisa, certo? Certo. Lembrando sempre que quando você vai abrir uma empresa, sua empresa, ela está aberta, você tem que sempre desejar fazer um compliance das suas atividades com o escritório contábil, o qual é responsável pela sua atividade. Se não tiver, fazer uma consultoria é sempre muito importante, né, ter esses passos. Tá bom, então o primeiro passo é já começar certo, né? Essa consultoria seria a opinião de um profissional, no caso da contabilidade, que já dissesse para você como você tem que começar a sua empresa da forma correta, escolhendo o objeto social de acordo com o que você quer, ou se você já tem a empresa e não importa ainda, você já adequar para o produto que você vai importar, fazendo essa alteração desse objeto social. Sim. Esse tipo, ou incluindo quinais que você não tenha, certo? Essa adequação da empresa para a importação é o ideal que se faça desde o início. Correto, às vezes nem só a contabilidade. Você tocou num ponto fundamental, porque às vezes a empresa está aberta e vai querer lançar novos voos, né? Vamos começar a importar e tal. Então uma consultoria de um profissional especializado, que já está com esse trâmite de importação, que consiga destacar as relevâncias, os riscos, né? Você conseguir mensurar todas as suas necessidades para esses novos passos, né? E também para que as empresas que já estejam no processo ativo de importação, mercado nacional, elas fiquem atentas às mudanças, né, da legislação, e também quando elas vão para um novo cenário, né, de novos produtos. Existe a informação muito importante, são as classificações fiscais. Você que é a nomenclatura comum do Mercosul, que é a NCM, e a classificação, né, fiscal mesmo, e correto enquadramento do seu portfólio de produtos.
Tá, acho que eu tenho uma pergunta específica aqui sobre isso também. Seguindo aqui mais ou menos a ordem que eu coloquei para te perguntar, quais são os tipos de operações mais usuais na importação, no processo de importação? Porque a gente sabe que no processo de importação tem que emitir notas fiscais quando a mercadoria é desembaraçada, que se não emitir nota fiscal, ela não sai do porto, do aeroporto, não sai da fronteira, então a nota fiscal é obrigatória a emissão. Mas existem operações nesse sistema, né, de uma empresa. Quais seriam as mais usuais para você? Sei que você tem muitas, mas para o importador, quais seriam as operações que você mais vê acontecer? É ótimo, Lu, você está falando sobre isso, né? Porque às vezes as empresas, os pequenos, o pessoal que está começando, né, não se atenta. Primeiro, é fundamental, né? De acordo com o modal que você está utilizando, aéreo, marítimo, você vai ter todas as documentações que são desde o processo inicial de compra, as despesas aduaneiras, frete, a declaração de importação, tá? Isso tudo serve de base para emitir o primeiro documento que é necessário, porque sem ele realmente a mercadoria não sai, né, do porto, aeroporto, ou onde do for. aeroporto, né? Que é a nota fiscal de entrada, a nota fiscal efetiva de importação, tá? Agora, é o que a gente chama de nota de importação. O leigo chama de nota de importação, é esse nome mesmo. Exatamente, a nota de importação, ela que vai acobertar o trânsito, ou seja, a saída lá do entreposto até o destino dela. Então, e ela vai ter que ter todas as informações do que está sendo transportado, inclusive volume, peso, né? Qual o tipo a embalagem, da embalagem que está sendo utilizada, os impostos que estão sendo todos pagos. Os impostos, e eles têm que ser exatamente conforme os documentos do desembaraço aduaneiro ali, que foram utilizados. Seja DI, do INPE, isso é indiferente, tá, pessoal? Se vai ser do INPE, se vai ser DI, se vai ser DSI, isso é indiferente. É o tipo de declaração que é entregue para a Receita. Mas a nota fiscal tem que existir independente disso. Exatamente. Seguir as regras estabelecidas na legislação nacional para esse tipo de operação. Lembrando sempre, né, que não para por aí. Ok, depende do que você está importando para quê. Você está importando para revenda. Aí tem que estar na nota, se é revenda. Exatamente, o tipo de importação e se você vai usar num processo. Se é ativo fixo, se for uma máquina. Exatamente, uma máquina, você está importando, vai utilizar no seu processo interno, ou se você vai estar importando insumos para um processo de industrialização. Quer dizer, você tem que estar mapeado isso, por isso que a gente fala lá muito... desde o objeto social, exatamente, tem que estar mapeado. O que você vai fazer com o que você importou. Perfeito, você tem que mapear todos os seus cenários da sua operação. Isso é feito com uma equipe contábil, fiscal, com consultoria, para que isso é muito importante, porque às vezes você... através de erro, você pode inviabilizar a sua operação, o seu negócio. Sim, não vai ter margem. Isso e você vai ter retrabalho, exatamente. Às vezes você tem retrabalho, multa, você tem, é comum você ter retrabalhos, cancelamentos, documentos, e aí surgirem autos de infração que são indesejáveis, justamente por, às vezes, você não levar em conta esse processo que é o fundamental. O processo da informação, a qualidade da informação, é o processo principal de cada empresa. Que às vezes, eu me lembro que antigamente, quando a gente fazia o cadastro, você não... bota qualquer coisa, bota qualquer código. Isso pode onerar... Esse qualquer código é o quê? CFOP, NCM, é o quê? A NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Bota qualquer código. Quando você classifica errado, você pode estar deixando de aproveitar benefícios, porque o pessoal fala, não... O NCM você tem, para quem não conhece, né, essa nomenclatura é utilizada bastante para você classificar atualmente, tá? Que ano que vem já mudou, aliás, já mudou agora com a reforma tributária, mas isso depois a gente fala. Mas a NCM é utilizada justamente para você fazer o enquadramento. Em cima dela, quase todos os capítulos tem o outros dentro daquele enquadramento, e o outros é o que sofre a maior tributação. Então, quando você não faz um enquadramento correto,
o que acontece? Você pode efetivamente estar pagando mais imposto que deveria. Então é muito importante para o importador ou para qualquer empresa nacional a qualidade do seu cadastro. Desde que dos seus parceiros de negócio, dos seus produtos e fazer o uso correto das nomenclaturas, dos códigos que são exigidos no documento fiscal eletrônico. O que, nessa questão das operações que a gente está falando, quais seriam os tipos de operações usuais? É operação de... Quais os nomes que Vamos vocês lá. dão? Existem algumas... Se a gente pudesse quantificar, vamos dizer que uma empresa, uma situação que uma empresa fez uma importação de um volume, ela tem 3 filiais. Então ela vai estar comprando para revender. Então primeiro ela faz a importação, essa importação ela entra na empresa, ela entra, alimenta seu estoque. E aí o nome da nota é nota de importação, exatamente, é a primeira nota a primeira a ser emitida. É a importação. Estamos falando aqui, pessoal, de empresa importadora, não de trading ainda, tá? A gente até vai comentar aqui para dar uma ajuda, mas a gente está falando da importação normal, tá? Importação formal, vindo para a sua empresa, importação direta, não via trading. Aí emite a nota de importação para tirar do porto, aeroporto ou fronteira. Depois, aí você dá um exemplo, ela quer revender. E aí o que acontece? Eu tô botando um exemplo aqui que ela tenha 3 filiais. Tá. Então isso deve ir para onde? Para um centro de distribuição ou para um estoque, onde que vai ficar centralizado esses itens, tá? Então ela está no estoque. Quando ela faz isso, ou escolhe uma das filiais para centralizar, ela tem que abastecer as demais filiais com esses produtos. Então ela faz o markup dela, ou seja, ela atualiza o preço de venda e ela faz as notas de transferência. Então, quando é que sai? Você entrou no estoque, isso está no seu armazém ou está no seu centro de distribuição, é feito o quê? As notas de transferência para cada filial. Ok? Ok, então é um outro tipo de operação que você chama de transferência. Exato. É comum, inclusive, internamente, uma dessas filiais ou a central, ela ser também ela realizar, por exemplo, uma centralização de operação de e-commerce. Então, internamente, cria-se um estoque separado, apesar de ser o mesmo CNPJ, de mercadorias específicas para o e-commerce. Feito isso, você tem uma transferência oficial com emissão de notas, ok, para cada filial, e uma transferência interna gerencial, né, nos seus sistemas, para quem utiliza, para segregar ou separar aquela quantidade que vai ser objeto de e-commerce, de atendimento ao e-commerce, que é uma modalidade de venda. Aí tem um outro tipo de nota para isso? Não, é só uma agregação. Isso aí, esse caso é uma separação interna sem nota fiscal, porque não houve a transferência de propriedade, não houve a circulação, é simplesmente uma separação gerencial interna para que você administre seu estoque corretamente e não corra o risco de, numa venda atendendo a um cliente, você não ter o estoque daquela mercadoria. Ok? E aí você abasteceu as suas lojas, aí você tem as notas de venda. Sim. Né? Ou que podem ser no atacado, que aí você entra com uma nota fiscal eletrônica modelo 55, que é para atender ali o atacado, para vender para outros revendedores. No caso, se você for vender a empresa, é recomendável que seja a nota fiscal eletrônica, o modelo 55. E para o consumidor final, que é essa da loja, que sai... Loja física. Loja física, que vai atender o cliente final, é a nota fiscal modelo 65. Modelo 65, tá vendo? Já muda. É uma nota fiscal eletrônica de venda a consumidor, que é o modelo 65. Que aí já é considerado varejo, por isso? Não? Exatamente. Que já não vai para um revendedor. Exatamente. Vai para o varejo direto, final direto, e não para alguém que vai revender o que você já... Aquela comunzinha que a gente compra no dia a dia, que aparece um QR Code. Aí é 65. Né, que é um modelo 65. Isso tudo, né, existe os manuais, os procedimentos, por isso que você tem que levantar todos os seus cenários. E é lógico, né, que é muito importante falar que você tem as operações de devolução, né, a pessoa devolveu, o cliente devolveu, então você nesse caso tem que emitir uma nota de entrada, né, para isso voltar para o seu estoque. Você tem a remessa para conserto, você tem remessa para conserto não é a simples remessa. A simples remessa seria a transferência? Não. A simples remessa, como a gente vai falar de simples remessa, às vezes você tem
um cliente que já te comprou, tá? Você Então importa você e já está faz, vendido. e aí já está vendido, aí você faz uma nota que é financeira, que é faturamento antecipado. E aí, quando chega a mercadoria, você faz a simples remessa dessa mercadoria para esse cliente para cobertar o trânsito, ok? Então, essa simples remessa é basicamente para isso. Então, o que ocorre? Cada operação, tudo isso você tem dentro de cada estado, os procedimentos, os enquadramentos e como se faz e a cobertura dessas operações, todas as exigências de informação. No caso de uma devolução, você tem que relacionar a nota de origem, ok? Você está devolvendo que nota? Então, se for uma devolução total, parcial, então tem outras informações. Depois da apuração de estoque, você está apurando estoque e notou que baixou, você não tem operação de 5 itens. O que? Foi perda, foi roubo, então você tem que baixar o estoque através de uma nota também de perda e roubo, né? Você vai fazer uma demonstração. Todas essas operações, elas são exigidas notas fiscais, cada um com o seu CFOP, que é o Código Fiscal de Operação, tá? Então, cada operação tem um código fiscal referente a ela e com suas regras e necessidades para que você atenda e fique em compliance com as exigências legais fiscais de cada estado. Quando a gente fala do ICMS, porque quando a gente está falando de nota, você tem regras diferentes em cada estado, tá? Sim. Pessoal, porque o tributo federal, os impostos que são federais, vão pela NCM, né? Mas no ICMS ainda, isso vai mudar em quê? Em 2033 que muda essa questão? Não, só rapidinho, a gente não vai avançar muito. A gente está falando aqui porque a gente bateu um papo informal antes de começar aqui o nosso podcast sobre a reforma tributária. Então, quem não está vivenciando ela, acorda, hein, gente? Reforma tributária já começou, entendeu? Ela faz efeitos práticos e exigências legais a partir de 2027, ok? Mas hoje, todo mundo já tem que estar analisando suas operações, os seus códigos, a forma de enquadramento dos seus produtos. Então, o que a Lu está falando é que você tem um agente, quando são impostos, tributos federais, que é a União. Você é centralizado em um único lugar. Quando a gente está falando de mercadoria, você está falando dos estados. E cada estado possui seu regulamento e ele é autônomo. Ele diz, apesar de ter um ENCAT, que é o Encontro Nacional de Administradores Tributários, você tem uma regra, né, que é autonomia estadual. Quem define é o estado, ok? Na legislação de ICMS. Como de ISS para serviços é o município. É lógico que com a reforma tributária isso está mudando. Tem os comitês de gestor. Então, em cima disso é que vocês têm que estar analisando já, né? Porque tem um impacto grande. Vocês têm que revisitar todos os seus cenários, porque vai onerar, terão novas exigências. Mas voltando para a gente estar aqui... exatamente. Né? Só para deixar claro que na nota você tem o estadual, o ICMS e os tributos federais. Os tributos federais não mudam se você mudar de cidade, se a sua empresa estiver em lugar diferente, se o seu estoque estiver em lugar diferente, se o seu depósito estiver em outro lugar ou se o seu cliente estiver em outro lugar. Os impostos federais não vão mudar. Mas... o ICMS sim, por isso que ele está dizendo que depende de para onde vai a nota, né? Porque aí tem outras questões que a gente não vai aprofundar aqui, mas que hoje o ICMS pode ser diferenciado e tem que ter essa análise de origem e destino. De origem e destino, exatamente. Obrigado, que foi ótimo esse seu resumo. O que muda, quer dizer, muda alguma coisa a nota fiscal de acordo com o tipo de empresa, Ricardo, que a pessoa abre? Ou seja, a gente sabe que tem as empresas do Simples, tem as empresas, Eireli ainda existe, né? Não, agora saiu? Tem outro nome? Qual é? Não, agora saiu tudo fora. é limitado. Não tudo tem mais unipessoal, né? Como se fosse unipessoal limitada de uma só. Exatamente. Limitada de um único sócio. Então, limitada de um único sócio, ou limitada de vários sócios, ou empresa SA, ou MEI, enfim. Isso aí muda a questão da emissão de nota fiscal ou não? Sim, muda. Vamos falar sobre isso.
O que muda basicamente, a gente fala, enquadramento se a empresa está no simples ou não. Se ela é MEI, antigamente o MEI não tinha tantas exigências, mas a partir desse ano também, vamos dizer que o simples, quem está enquadrado no simples e o MEI segue a mesma cartilhas, quase as mesmas obrigações, principalmente nas questões municipais. Mas muda sim. Você tem códigos separados, você tem exigências de informações, tá? E no caso de importação, mesmo você estando no simples, você tem que preencher, né? A gente tem 2 códigos. Para empresas que são no lucro presumido e no lucro real, a gente chama o CST, que é o Código da Situação Tributária delas, né? Que você vai fazer uma classificação de acordo com o cenário do produto que você está analisando. No Simples, para quem está enquadrado no Simples, você tem o CSOSN. Então, esse código, que é o Código da Situação da Operação do Simples Nacional, né, o que quer dizer o CSOSN, ele é um código que, a princípio, na operação do dia a dia, de venda, ela tem um código resumido, que não precisa de tantas informações. Ok? Mas para importação, o mais usual, é lógico, a gente tem que analisar aquela classificação fiscal do que você está importando. Mas usualmente você utiliza o código 900. Ok? E esse código 900 exige que ele tem a exigência de você preencher as informações todas dos seus tributos lá. Então, quem comanda essas informações é justamente o que está na DI, na DSI ou na do INPE. Ok? Você tem que pegar para lá todas as informações que foram registradas, suas guias, tudo que foi calculado ali, tudo que você pagou, elas compõem a base de cálculo, né? E o cálculo dos tributos. E aí tudo tem que estar reportado no documento fiscal, tá? Não tem como escapar, tem que entender mesmo do Não assunto. tem, e aí eu faço... Tá cada vez mais amarrado, né? E aí eu faço, é relevante, Lu, que às vezes a pessoa vê, não, vou ter um custo com uma assessoria, com a contabilidade, para fazer essa operação. É fundamental, porque às vezes você perde muito tempo com isso. E às vezes chegam lá na empresa pessoas assim, ou recomendações, Ricardo, tô com essa empresa aqui, essa empresa está agarrada lá, o cara está desesperado, ele está pagando a armazenagem e ele não consegue emitir a nota, entendeu? E aí chega pra gente, a gente às vezes leva, são itens, a gente leva às vezes um dia para analisar, colocar, ver o que estava errado, rever todo um processo. Por quê? Porque ao invés dele ter um investimento inicial, mapear os cenários, ter uma assessoria, ele resolveu às vezes fazer tudo sozinho. Ótimo, legal. Então, você tem que ter certeza desse todo cenário que você fez sozinho. Se você tomar essa iniciativa, é válida, mas ela precisa de uma validação, ok? Ela precisa de alguém, realmente você fez correto. Olha, você esqueceu. Então, você tem que montar o seu cenário, porque às vezes você vai gastar depois. Você vai gastar com mais valores, com armazenagem, uma multa. A armazenagem é cara, exatamente. E aí, às vezes, tudo que você está esperando, ou pensou, não, vou pagar ali, você paga 3 vezes mais em armazenagem. Sim. Tá bom? Para quem está começando, como saber que campos deixar em branco e que campos preencher? Por exemplo, na nossa realidade aqui, enquanto despachantes aduaneiros, a gente sempre pede que o importador emita a nota. As empresas maiores normalmente têm um contador emitindo a nota para eles. E as empresas menores, tipo o MEI, tentam emitir por conta própria. Às vezes até nos programas do governo, né? Se não me engano, o Sebrae ainda tem um programa para isso. Uhum. E a gente vê muita dificuldade nessa emissão. As pessoas travam, acontece exatamente isso que você está falando, de acabar pagando outra armazenagem porque o sistema dá uns erros que a pessoa não consegue resolver, o importador não consegue resolver. Existe alguma forma desses importadores menores de ajudá-los? Ou seja, como saber que campos devem ser deixados em branco e que campos devem ser preenchidos? Existe algum manual de consulta prática para o importador menor entender isso, para o importador do MEI entender isso?
Então, Que eu acho que é uma grande dificuldade, né? O que preencher e o que não preencher. Retornando, vai muito da construção de cenários. Às vezes, vale a pena você investir, antes de fazer os documentos fiscais, na montagem dos seus cenários, para você saber efetivamente quais informações você necessita ou é o que será exigido de você. E é engraçado que a gente fala assim, não, sim, porque se você fizer uma DI, você tem lá todas as informações de todos os tributos. Se você fizer uma DSI, uma importação simplificada, aí vai vir uma declaração simplificada de importação, ela tem, por detrás dela, ela tem alguns benefícios, né? E aí você acaba tendo que preencher alguns campos e outros, por exemplo, você tem a isenção do IPI, do PIS e COFINS, fica em branco porque ela usa uma alíquota genérica lá de 60%. Então, é comum quando você importa direto de uma pequena que o pessoal faz aí, por exemplo, Alibaba das vidas, né, que você faz um processo simplificado. Compra internacional. Compras internacionais. Então, mas qual campo que você vai fazer é de acordo com o cenário e às vezes vem de acordo com o tipo de importação que você está fazendo. Então, você tem variáveis do quê? Da sua classificação fiscal, a importação que você está fazendo, se você está fazendo uma DI, uma importação simplificada e do cenário montado. Então, essas variáveis, elas têm mesmo, e às vezes elas podem mudar de um mês para um outro ou por uma determinação. Quando a gente fala de importação, existe questões de cenários externos que são relevantes, guerras, pandemias, que você pode ter isenções, vocês podem terem facilitadores. Então, isso você tem que fazer um acompanhamento para que você tenha um cenário sempre atualizado e não esteja pagando a mais indevidamente ou deixando de pagar, porque aí você pode ter um auto de infração. E autos de infração são relevantes, são pesados e comem toda a sua margem. Pessoal, não esquece de salvar esse vídeo, porque com o material que tem aqui, você vira um especialista em importação. Então, Ricardo, para saber o campo que deixar em branco ou que não deixa em branco para o importador ter um modelo, ele vai precisar passar por essa experiência inicial de entender o modelo de negócio dele, o que ele vai fazer com a mercadoria que ele está importando, e aí sim, depois de uma primeira importação, ele ter uma espécie de manual para seguir com modelinho de nota que ele vai poder replicar internamente na empresa para que um funcionário copie, porque aí sim ele vai ter certeza do campo que ele vai deixar em branco, do campo que ele vai preencher, já vai ser um modelo mais replicável. Fora isso, não tem como dar certo, né? Sim, o risco é elevado. Quando a gente fala assim, por isso que é muito importante a qualidade da informação, aquele que eu acho que é um investimento muito válido de você fazer mapear todos os seus cenários da sua operação, você conhecer essa operação. Que você mapeando, você vai ter seus custos, você vai ter o seu demonstrativo de formação de preço, o markup que você pode usar efetivamente, e você criando o cenário, você consegue replicar isso internamente para os demais funcionários e entrar no modo de operação normal. Aquela operação, olha, eu tenho um modelo, é só você seguir aí. Fazendo um manualzinho, tá? Mas para isso você tem que fazer análise. Sim. E essa análise é fundamental, inclusive, para saber se você a viabilidade da operação, né, de importação, ou você escolher uma compra nacional, porque não tem passar por uma apurrinhação enorme, risco, que Isso. sempre tem algum para quem está começando. Exatamente. Como quando tem algo aqui já vendendo. Ou até evoluir, porque realmente chegar ao final da construção desse cenário todo, você, poxa, realmente é uma operação altamente viável, ela se concretizar e você já tem o seu cenário montado, o seu modelo, que você não vai mais ter o risco de engargalar lá na hora de emissão de nota, você que já criou todo o seu procedimento, então a coisa vai fluir normalmente através de um modelo, você começa a analisar outro cenário, Sim. que é a escolha de fornecedores, né? Sim, ou até mudar o produto, né? Se você vê que não é viável, você muda para um viável, porque ninguém faz nada para não ter markup, como você disse, tem que ter lucro. Exatamente. Não dá para não ter lucro. Você bota o seu dinheiro no banco, você não vai fazer importação, vai investir.
que dá menos trabalho. É um hobby, talvez. Mas exatamente isso. Assim, tem que ver a viabilidade do produto. E não tem como se não mapear isso tudo aí que você falou. E com relação, Ricardo, às multas, quais são as multas mais frequentes se tiver uma nota fiscal emitida errada? Por exemplo, num caso concreto, uma mercadoria saiu do porto num carro, ou numa Fiorino, num caminhão, não importa, e a Polícia Federal parou e tem erro na emissão da nota. Não condiz com a declaração de importação ou a do INPE, por exemplo. E o terminal não viu, deixou sair. Eles não entram nessa minúcia, digamos assim. O que acontece? Que tipo de multas você vê mais frequentemente acontecerem? É desse tipo que eu estou falando? Ou é de entrando na empresa e fazendo auditoria, fazendo fiscalização, na verdade, né? Hoje, do ICMS, como que é? Hoje, só para vocês terem noção, o fisco ele tem condições de uma apuração severa em cima das mercadorias. Então, multas vão desde a apreensão da mercadoria, dependendo do que você está lá, multas administrativas, processos administrativos e até o cancelamento da sua inscrição estadual. O que acontece se você tiver a sua inscrição estadual cancelada? Você não pode operar. Você não pode fazer mais nenhuma operação, seja ela de importação, venda. Basicamente, você tem que entrar para regularizar a sua inscrição estadual para você voltar a existir. Mas o que é importante, e cabe a pena, que às vezes as pessoas... o risco vale a pena? Não, não vale. Porque se vocês não sabem, quando um caminhão sai com a sua mercadoria, ele tem vários itens. Aí sai a nota fiscal eletrônica e aquele caminhão, ele emite documento com a cubagem dele e com o peso que ele está transportando. E esse documento referencia todas as notas fiscais que estão lá dentro. E cada nota fiscal também tem lá sua embalagem, seu peso e cubagem. Quando ele passa numa praça de pedágio, quando ele passa numa rodovia, na entreposto fiscal, o fisco já sabe tudo que tem lá dentro, qual o peso, o que não tem de peso. E se tiver alguma divergência, ele vai ser parado e eles vão investigar mercadoria a mercadoria. Então, se isso ocorrer com você, você corre um risco muito grande. Eles têm um posto volante que, pela placa do seu caminhão, eles detectam que já teve circulação. Então, aquele negócio, cancelar a nota depois, não dá. O teu destinatário da operação, ela pode fazer uma manifestação que inviabiliza também você fazer um cancelamento. Então, hoje tudo é muito controlado, né? Você tem os agentes, você tem um sistema de inteligência do fisco enorme, né, para que isso. Então as penalidades elas são pesadas, por isso que é importante sempre você ter uma classificação e tem sempre o esperto, não, tem uma classificação aqui que a gente pode que vai ter menor tributação, pagar menos. Vamos botar mas que nessa. Não é correta, vamos botar essa. Se pegar, você vai ter um auto de infração, você vai ter que recolher a diferença. E isso é o que o importador mais tenta fazer, é exatamente como é que eu chamaria isso para ficar simpático? O modelo antigo. O modelo antigo do subfaturamento, digamos assim, é sempre essa tentativa de baixar o tributo que o importador tenta fazer, o que você mais vê com mais frequência acontecer. Todos nós. É classificar na NCM errada, né? Todas nós sabemos, né, que a carga tributária no Brasil é elevadíssima, né? E está longe de ser justa pela contrapartida, né? Exatamente. Não temos a contrapartida. Não temos a contrapartida. É tudo assim, poxa, a gente paga tanto imposto, paga tanto tributo e a gente não tem essa contrapartida. Então, historicamente, né, lá os mais antigos achavam algum jeito de pagar menos impostos. De driblar, né, a legislação. De tentar driblar. Só que isso não é legal hoje em dia, nunca foi, né? E o risco é enorme justamente por tantos instrumentos que a Receita tem, tanto Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Fazenda estaduais e municipais, elas têm. Então é muito difícil você lograr sucesso num mecanismo tão controlado. E você pode ser pego daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Isso que eu ia te perguntar, são 5 anos para que eles façam essa revisão tributária, a legislação diz isso, ou pode ser mais? Pode ser mais. Ser mais. É 5 mais 1, ok? Por exemplo, se tiver alguma fiscalização em algumas operações, tiver você atendendo a uma notificação de 4 anos atrás
E durante tiver essa notificação, essa análise, se passar 10 anos, com mais 4 você vai ter enquanto ter essa notificação, essa fiscalização, esses documentos comprobatórios guardados. Ou seja, não prescreve a Não, dívida tributária, não prescreve? São duas coisas diferentes. Ela prescreve. Mas se você tem uma notificação, está correndo o processo, sobre por exemplo, nós estamos em 2026, sobre notas lá de 2022, tá? Tem um processo lá de levantamento, você teve a ação está decorrendo, isso está seguindo. Está em trânsito. Está entrando, não está parado, né? Tá, um responde, o outro responde. Exatamente, um advogado de um, advogado de outro. Então, você tem o processo caminhando e enquanto tiver nesse processo até de defesa, você tem que guardar essas informações. Isso a gente está falando, tá? De CMS, né? Dessas coisas que a gente está falando. E tributos federais. Alguns tributos federais, elas exigem mais, hein, gente? Vamos lá. A gente está falando de operações. Se a gente for lá de pessoal, de outra coisa, de folha, aí... Não, vamos falar de importação, nada de pessoa física aqui. Nada de funcionário, aí o negócio já é muito... É bem diferente. E aí é mais difícil ainda, porque é aquela questão do hipossuficiente, funcionário é sempre hipossuficiente, você, empregador, está sempre errado, então ainda parte para outra seara aí, mas... Na importação já é. Então, assim, o que você vê é muita coisa da classificação para pagar menos tributo dentro daquela NCM, ou, por exemplo, da própria fatura já vir subfaturada para tentar que o preço total também já seja mais baixo, que eu também já falo nos meus vídeos que a Receita Federal tem inteligência artificial, ela cruza informações de todos os importadores e se seu preço estiver fora, ou até no site, né? Porque o pessoal às vezes tenta baixar o valor e o fornecedor bota o preço no site. Quer dizer, a Receita Federal já entrou no site do fornecedor e já viu o preço. Tem umas coisas assim muito absurdas que acontecem. Ela não vai conseguir detectar de todos, né? Mas há indícios. Eles têm programas hoje e dão indícios e uma hora a conta chega. Primeiro, né, que você pode ter tanto para o mal ou para o bem. O que eu digo para o bem é que às vezes quando você não tem um correto enquadramento, uma análise real e uma classificação correta, você pode estar pagando imposto a mais. Você pode estar deixando de usar um benefício. Sim. Aquela classificação dos outros, onde que às vezes a alíquota de importação é maior, ou do IPI é maior, não sei, eu não vou classificar. Vou botar no outros que aí não me dá problema, mas você tem uma lá bem menor que poderia ser usada. A classificação não é só um vestido. É um vestido de quê? É um vestido. Qual é a composição do vestido? É de algodão, malha sintética. Sim. Você tem N informações necessárias para você fazer uma correta classificação. E aí vai até a parte de aonde você vai usar. Sim, entendeu? A destinação da destinação. Então você tem N componentes para você fazer uma classificação. Hoje na do INPE tem que botar a cor da cueca da mercadoria, não tenha dúvida. Tudo entra e tudo num quadro bem engessado, né? Então, assim, eu entendo totalmente essa relevância. Tem algum KNAI, Ricardo, que o importador não deveria usar, ou a gente volta para aquela coisa de novamente da origem? Você vai entender todos os KNAIs podem ser usados, né? Você tem que entender a sua operação. Vamos lá, exatamente. O KNAI ele tem que estar compatível com a sua operação. Então volta, né? Aquele processo de você tem que estar sempre assistido com a sua contabilidade. Se você for deseja realizar uma nova operação, caminhar, abrir novos ares, né? Lançar outros voos, você precisa sim de uma assessoria, uma consultoria, ou revisitar lá a sua contabilidade para ver se as suas atividades estão compatíveis com essas novas operações que você deseja, e se não, elas fazem um enquadramento, inclusive se é possível fazer importação, se ela está preparada para fazer importação, e muitas das vezes a empresa não está. E aí ela tem que fazer uma atividade, ela tem que fazer uma alteração de contrato, tanto para a operação que ela deseja fazer, quanto para o produto que ela precisa vender. Digamos que ela esteja lá, eu sou só comércio de roupa feminina, e você vai começar
a importar acessórios, perfumes. Não está contemplado isso na sua Aqueles atividade. cosméticos, né? Né? A parte cosmética é uma tributação complexa, alta, A Anvisa e outras ainda coisas tem mais, né? anuente. Tá bom? E Tá. basicamente volta-se tudo à qualidade da informação cadastro e que seu contador ele consiga lhe atender, ou sua consultoria consiga lhe atender, para que você sempre fique em compliance com as exigências da legislação. Tá, voltando aqui para as perguntas dos alunos. Quando consigo emitir e quando deve ser emitida a nota fiscal de importação? A gente já sabe que a mercadoria, para sair do porto do aeroporto ou da fronteira, precisa de nota fiscal, então esse é o momento. O momento é quando o despachante aduaneiro fez o desembaraço, ele vai mandar para o transportador a nota fiscal, mas ele não tem como mandar antes da empresa importadora ou o contador do importador emitir essa nota. Então, primeiro fala-se com o importador, pede a nota fiscal e manda todos os documentos de transporte para o transportador pegar a carga nesses terminais ou na fronteira. Quais são as principais dúvidas de importação que chegam ao seu escritório, Ricardo? Vamos lá, nossa empresa, ela fornece, na verdade nós somos duas empresas, né? Uma empresa ela é ligada à tecnologia, né? E sempre na parte de emissão de documentos fiscais eletrônicos, mensagerias, nós temos diversas parcerias, né, nesse sentido, e sempre quando chega para a gente é problema, né? É engraçado. O pessoal não está conseguindo. Por a gente nós temos especialistas, nós sempre ajudamos as empresas parceiras nossas. O pessoal está com abacaxi lá, ou seja, erro de documento fiscal, erro na emissão da nota fiscal. E aí chega, às vezes, desesperado. Olha, eu estou pagando lá a armazenagem lá e eu não estou conseguindo... É para sair hoje. E tem que sair hoje, porque senão eu vou ter que pagar. E segundo período. Aí eu olho o abacaxi que tem, está faltando informação. Então, o que a Lu falou agora um pouco, que é importante, em que momento eu tenho que emitir a nota? Você, feito o seu cenário, lembra aquele negócio que eu falei antes? Legal é você ter um modelo, já de emitir. Por quê? Quando você fecha todo o seu processo, você tem todas as suas despesas aduaneiras, você tem tudo lá, pagamento, gerou a guia do imposto, pagou a guia, isso vem um total. Só que você tem uma questão muito importante. Você tem que ratear isso para emitir a nota, as informações por item. Imagina, você tem lá 50 itens, você vai ter que ratear todas as informações por cada item. E aí, às vezes, acontecem erros no cálculo, erros de aproximação, ou às vezes ocorre da guia, você paga um valor diferente que está lá demonstrado, às vezes paga no dia seguinte, já foi calculado no dia anterior, né? Ela pegou o modelo ali, e aí você tem a guia com valor divergente, e aí não bate a informação, entendeu? Porque aí o pessoal vai fazendo pelos modelos da guia, não faz pela DI ou para declaração simplificada, e não bate. E aí você tem divergência. E às vezes você passa um dia, 2 dias ali tentando resolver e não resolve, né? A gente já pegou ali problemas, a gente tem de um especialista nosso, pela quantidade de itens e pela quantidade de ajustes, gastar lá 6 horas para fazer o documento fiscal. Nossa, 6 horas para fazer uma nota. Fazer 6 horas para fazer a revisitação dessa nota. Não foi uma nota gerada pela gente com um modelo pronto. Ela não tinha modelo, então a gente teve que montar o modelo, tentar achar onde estava o erro para tentar corrigir a nota. Então a gente teve que basicamente refazer todo o processo dele e gastamos lá quase 6 horas, né, para fazer. Nossa, imagina. Porque acho que é exatamente esse diferencial também. Por exemplo, o teu sistema já faz esse rateio mais automático, né? Se lançar desde o início por ele. Seria assim? Exatamente. Enquanto que se for no Sebrae, você vai ter que fazer na mão esse rateio, não é? De peso, Aliás, no teu material eu vi que você vai deixar essa dica aqui pro pessoal como que faz esse rateio, né? Depois... Com relação... Você tá adiantando, você tá adiantando. Já li para ver se já pode ajudar. O que a gente vai... Uma parceria aqui com a Lu, a gente vai depois deixar uma planilha aqui que ajuda a montar esses cenários, tá?
Que a regra geral, não. Vocês dependem muito da classificação. A gente vai deixar aí uma planilha, depois a gente vai no próximo demonstrar mais ou menos como é que utiliza, que vocês vão conseguir servir de base para qualquer processo de importação e de emissão de nota fiscal. Sabendo que podem haver algumas divergências, sim, de acordo com isso que eu estou falando. Você pode ter a guia paga diferente e você vai ter que fazer ajuste. Mas ela, a gente vai soltar uma versão dela bem básica, né, para que você consiga fazer de uma forma mais lúdica, mais fácil, que você entenda o processo. Show. Pessoal, vocês vão amar isso, hein? Agora, uma outra coisa que eu quero entrar também, que é muito raro a gente ver aqui na internet o pessoal falando de forma didática, e como você é super didático e sabe muito do assunto, o que muda se a gente colocar uma trading company na importação? Então, você não está mais importando de forma direta, você importador, está usando uma empresa, uma trading company, para trazer a mercadoria para você de outro país, seja qual for o país. Como que funciona a questão da nota fiscal? O que muda, Ricardo, para o importador? Ótima pergunta. Quando a gente fala começa tudo, vocês vão ver eu sendo repetitivo aqui, é muito importante. Começa tudo na montagem do seu cenário, na análise do seu negócio. Às vezes você não tem braço, não tem tudo, e você vai começar a analisar o seu custo. Poxa, eu vou gastar, porque as pessoas não analisam o custo, o tempo que ela vai gastar. Eu não tenho tempo, eu estou focado no meu negócio, não tenho nada, vou tentar fazer todo o processo de importação, isso gera um custo. Só que existem empresas especializadas, existe a trading. O que muda principal, na questão que a gente está com foco aqui na parte de nota fiscal eletrônica, que a trading ela vai importar, ela vai te cobrar pelo serviço. Só que ela vai importar, ela vai desembaraçar tudo, vai ser responsabilidade dela. A logística toda é com ela. Isso, e ela já vai fazer a nota até para você, se for esse caso, né? Ela vai entregar uma nota e você já vai dar entrada com a nota que ela emitiu para você. Que é a de importação que ela vai fazer. Exatamente. Porque é ela que vai estar tirando a mercadoria do porto e do aeroporto ou da fronteira. Exatamente, é tudo como for fechado. Então, basicamente, a trading vai estar fazendo essa. Então, no lançamento que você vem, quando você faz a venda, na hora que dá a entrada do estoque, você tem lá na classificação do teu item, se não me engano, é importação direta, ou você tem adquirida no mercado internacional, que é no caso da importação direta, ou adquirida no mercado nacional, mas é uma mercadoria de fora, que é o caso da trading. Você comprou da trading aqui, que ela fez, você fechou um contrato com ela vai cobrar isso tudo por você, vai ter o imposto dela, e você vai comprar que é adquirida dela internacional e você adquiriu dela. Então você tem códigos, né, para que você utilize na hora de você classificar essas mercadorias que estão entrando no seu estoque. Tá? O que você tem é uma especialização que ela cuida de tudo para você. E cabe você analisar pelo custo do serviço, se vale a pena ou não, ou você fazer uma importação direta, se aventurar nesse caminho. Pois é, porque hoje em dia os despachantes aduaneiros, eles normalmente fazem a logística toda, que é a logística que a trading estaria fazendo. A questão da trading é que a trading coloca custo, acho que de 5% a 10% mais ou menos é a praxe, né? Para que faça tudo para o importador que não sabe fazer. Mas já tem muito despachante aduaneiro fazendo toda a logística internacional, como é o caso da nossa empresa também. O que, Ricardo, na importação, por conta e ordem de terceiro, é esse modelo que você botou na trading, né? Que a gente falou agora, se o importador usar uma trading, que já tem uma mercadoria que já fechou. Bom, vamos explicar aqui de forma mais didática. São duas situações. A trading pode trazer a mercadoria e não sabe ainda para quem vai vender, ok? Ela é trading company e não sabe ainda para quem vai vender. Ela traz a mercadoria e vai procurar o comprador quando chegar aqui no Brasil. A outra situação é a trading company que vai importar, mas já foi contratada por um importador e aquela mercadoria destinada para aquele importador. Aí seria a conta e ordem de terceiro. Exatamente. Ou seja, já vem amarrada aquela mercadoria, aquele lote,
para aquele importador e vai vender 100% para ele. Isso também muda a nota fiscal de importação, porque a trading vai entrar no estoque, se ela for para ela, para não saber para quem vai vender, e já muda totalmente se for para essa outra trading, situação. No caso, quando ela importa e ela revende no mercado nacional, ela é apenas mais um fornecedor seu. Se é uma empresa que ela não sabe para quem vai vender, você conhece uma empresa que é uma trade que ela importa e tem lá, ela tem o estoque dela. Então ela também acaba sendo uma empresa comercial ali e ela está vendendo com a margem dela para você. E ela é apenas como se fosse mais um fornecedor. Tá? É diferente que às vezes quando você contrata uma trading para fazer. Existem empresas agora até especializadas que elas mapeiam qual é a melhor origem, de onde vai, dependendo do mercadoria que você quer, qual é o que tem melhores condições. Já encontra lá no exterior o melhor fornecedor. Ela por elas terem braços aí em diversas regiões, diversos países, elas vêm de acordo com o que você quer. Agora bem legal, bem legal. Isso aí são custos envolvidos. Sim, cobra-se para fazer mais esse serviço de encontrar o produto. Exatamente. Né? Porque a praxe é que o importador saiba o que ele quer e já encontre o produto para importar. Agora, como ele falou, existem esses diferenciais competitivos das empresas que já buscam um fornecedor para você com o melhor preço e já inclui isso também na logística internacional. A gente tem que saber, porque, de novo, a gente chegou a falar um pouco de tempo atrás, que a gente está na globalização e também a gente está com as compras no mercado internacional, ele sofre muito, né, com eventos externos, no caso de conflitos externos. Então isso eleva o frete, o tempo, às vezes, até para a chegada do produto, né? Imagina que você está prevendo fazer uma importação para o Natal, ok? Você faz toda a estimativa de chegada, vai chegar tudo em outubro, início de novembro, para você vender no Natal. Aí estoura um conflito desse e aí complica-se todo o frete e isso chega já em dezembro, entendeu? Então existem variáveis, existem riscos para isso, dependendo do modal que você está utilizando para importação. E você vê risco num modal pela sua experiência do que outro? Por exemplo, a gente sabe que o aéreo é um meio de transporte muito mais rápido e o marítimo é muito mais lento. Significa que a empresa precisa se programar para esperar o tempo do navio, né? Então não pode sair comprando enlouquecidamente, querendo que... Navio não é ônibus, eu adoro essa frase. O pessoal acha que vai pegar a carga lá no exterior e já vai passar navio todo dia. Navio não passa todo dia, gente. Navio tem data certa para passar. Às vezes é semanal, às vezes é quinzenal, demora e tem que fazer o desembaraço lá no exterior da carga para exportar para o Brasil. Não é assim, meteu no navio e vem. Só lembrando. Ricardo, vamos lá, que mais que a gente pode falar aqui, ó? Eu anotei outra pergunta para você. Na importação obrigatória, a nota fiscal de importação, mercadoria não sai do porto, aeroporto, fronteira, não tem jeito, mas o que acontece se a empresa não emitir nota fiscal como manda a lei? Ou seja, não emitiu nota fiscal de venda, por exemplo, e a fiscalização pegar. A gente já falou disso aqui, que tem muita multa, que pode ter cancelamento. É porque foi pergunta de aluno. Aí a gente anotou aqui para o final para te fazer, mas você já respondeu isso quando você falou que pode, inclusive, cancelar a inscrição estadual. Isso, né? Ela pode suspender, cancelamento de inscrição. Não existe operação sem nota. Ok? Não existe operação sem nota. Não existe. Impossível no Brasil. No Brasil, o que determina a operação com mercadoria são notas fiscais. Então não existe. Inclusive, é para governo, é para não sei o que, você tem até um modal de nota para cobrir transporte de pessoa física, entendeu? São a nota avulsa para fazer. Então, tudo vai circular. Mas quem compra hoje, por exemplo, no e-commerce, para a pessoa física, você está lá dentro de uma plataforma, está dentro da Shein, da AliExpress, e a sua mercadoria é importada, vem de outro país, não é compra nacional, porque essas plataformas vendem dos dois.
A Shein eu não sei, acho que tem. Bom, várias dessas plataformas têm compra nacional e compra internacional, e você tem que saber quando você está comprando de fora ou do Brasil. Em comprando de fora, pessoa física não tem nota fiscal, certo? A legislação ainda está assim. Você consegue que a DHL, a FedEx, a Anjum, a UPS te entregue porta a porta sem você ter que emitir nota fiscal porque você é pessoa física. Então, isso é possível. É a única opção que é possível ainda, né? Vamos Aí ver. você fala dessa avulsa, me explica. Não, isso aí, por exemplo, o pessoal às vezes vai mudar para um estado. Não estou falando de importação. Porque essa que você falou, não tem, mas tem a tributação dela. Sim. Tributação dela. Mas você tem a tributação. Tem. Você tem a tributação de importação que você está comprando. Sim, 60% de imposto de importação. Você tem. E a do Estado, por até enquanto. Que o pessoal brigou da blusinha, que vai Sim, tributar. Taxa da blusinha. A taxa dos R$50, aquelas coisas todas. Então. A gente tem até um curso gratuito ensinando isso lá na Hotmart. Então, porque o pessoal faz muita confusão. Então isso tudo acaba influenciando, tá? Agora, isso não alterou em nada. Quando eu falei dessa nota avulsa, é que às vezes você compra uma coisa, chega aqui, aí você tem que transportar, você é pessoa física, tem que transportar para o Estado. Tá fugindo um pouco. Tá aí querendo levar para outra pessoa em outro Estado. Aí você, até não é comercial, por isso até nisso você tem uma nota avulsa para cobertar um trânsito ali de uma mercadoria usada, alguma coisa assim. Então, então tem, eles pensaram até nisso. Vamos lá, foi bom você falar para entender mais uma operação. Você comprou, né? Você comprou uma mercadoria daqui, importou ela, comprou, você como revende. pessoa física ou jurídica? Jurídica. Um importador. A gente está falando e você vai revender para uma pessoa física, consumidor final, em outro estado, ok? Ele comprou do e-commerce com você. Aí você é obrigado a emitir uma nota fiscal eletrônica, beleza, emitiu. Quando chegou lá, não é isso que eu queria, não está dentro da especificação, uma compra ele tem até 7 dias ali para reclamar, mas se não for para desistir da compra, ou se for para um defeito de vício até mais tempo, se ele comprovar isso, e aí ele devolve esse produto para você. Quem tem que fazer a nota de entrada, ele não é obrigado, ele pode fazer uma nota, mas a empresa que vendeu é que faz a nota fiscal de entrada. Porque na nota fiscal, o quando fala, eu estou vendendo para uma pessoa, aí ele tem um campo de quem está emitindo a nota, e a segunda informação é remetente ou destinatário. Nesse caso, para ele entrada por uma devolução, ele é o que? É o remetente daquela mercadoria que ele está devolvendo. Então você faz a nota em nome da pessoa física para ela voltar para o seu estoque. Então é bom a gente entender os campos, as pessoas têm dúvida. A gente acabou abrindo outro cenário. A gente abriu outro cenário, mas está tudo envolvido na importação. Porque a pessoa vende e tal, eu fiz uma venda para uma pessoa física, agora ele está me devolvendo, eu tenho que emitir a nota por ela? Sim, tem. Ponto. Entendeu? Ela não é contribuinte de CMS, então você emite para justamente você acertar o teu estoque. Entendi, não sabia disso. Então, Ricardo, acho que chegamos ao final do nosso podcast. Não acabaram as perguntas. Te convido aqui para voltar depois. E a gente ainda vai falar um pouco em separado, em vídeo separado, gente, para vocês poderem ver a questão das telas aí. Vai ter um outro vídeo aqui com o Ricardo. E queria que você deixasse o contato da sua empresa, o seu Instagram, o pessoal, se você quiser, e-mail, como que se tiver que contratar os serviços de vocês, seja na questão de consultoria, assessoria contábil, abertura de empresa, nota fiscal, o programa de vocês de nota fiscal, como que faz para falar com vocês? Então, nós temos nosso site, que é o www.4hit, o 4, numeral 4, H de hotel, I de índio e T de tango.com.br, que traduzindo é For Hands IT, que é uma empresa de tecnologia, onde nós temos diversas soluções. E a gente trabalha muito com parceria. As empresas chegam para a gente, você tem algum escritório contábil que você confie e que você indique para a gente para fazer os cenários, montagem, nós temos nossas parcerias. Você tem alguma trading, você tem alguma especialidade, algum especialista para fazer, nós indicamos. Nós precisamos comprar alguns tipos de equipamentos,
de mercadorias, aí nós temos a nossa outra empresa comercial, a Tech 2. Nós precisamos de tributaristas, nós indicamos. Então, Advogados e tributaristas. advogados tributaristas. Então, nós temos hoje, precisamos comprar equipamentos, computadores, o que for. Nós temos uma rede muito grande de parceiros. E a gente acredita nisso, porque a gente vê o que quem são os especialistas. Sim. E às vezes a pessoa está precisando, ou a empresa está precisando de uma questão um pouco mais simples, e a gente consegue ver aderir ao budget dela, ao custo que ela tem, ao orçamento dela, e prover, né, uma indicação, uma solução de dentro daquela necessidade que ela pode pagar. Né? Às vezes eu brinco muito, Lu, com o ROI. Não, mas eu tenho que pagar X reais por mês, eu vou contratar um sistema, não tem uma coisa. Aí eu falo assim, vamos lá, você tem 2 filhos, vai jantar, ou vai almoçar numa churrascaria no final de semana. Né? Basta que você vai gastar 400, 500 reais ali no seu almoço, é lógico, se não fizer muita coisa ali, diferente de uma churrascaria boa. Né? Aí eu falo, um almoço, 400, 500 reais. E às vezes você está reclamando de pagar isso por mês, para um serviço, né? Então esse peso e duas medidas de valorar o serviço, e às vezes você fazendo sozinho ou deixando de fazer, você perde muito mais do que isso. Sim. Então você efetivamente, na hora do seu custo, você tem que avaliar se realmente você vale a pena você pegar, ou até se você construiu todos os cenários, está tudo sob domínio, você pode usar um software gratuito, porque dificilmente um software gratuito, uma solução grátis, ela vai ter um nível de suporte para atender todas as suas demandas, entendeu? Aí, mas é software gratuito, mas eu preciso de um suporte, o suporte não está me atendendo. E não vai. Será que ele vai atender? Será que ele vai atender com essa premissa? Não é uma questão sua, ele pode até lhe atender, mas vai demorar, vai ser um problema sério, e aí você acaba pagando muito mais caro por isso, tá? Nossos clientes não são mais um, eles são efetivamente nossos clientes. Nós somos uma empresa hoje que ela sofre indicações, a gente faz parte do comitê gestor de documentos fiscais. Eu basicamente, desde que começou a parte de nota fiscal eletrônica, eu faço parte, eu vou em todas as reuniões, entendeu? Então eu consigo... Está sempre atualizado. Bem atualizado. Muito atualizado. Eu consigo dar um suporte para as empresas. Algumas empresas me contratam justamente só para fazer uma pequena orientação. Mas contratar depende do qual tipo de serviço. São valores hoje factíveis. São consultorias de acordo com o tamanho do bolso do cliente, né? Você quer ajudar também, eu sei. A gente fornece até de uma forma, às vezes, o pessoal, Ricardo, eu sei que você vai nas reuniões, são informações, às vezes, que a gente não pode divulgar, mas todas as informações que nós podemos divulgar, geralmente a gente faz um resuminho, e o pessoal colabora um pouco lá, ou divulga até de uma forma gratuita para todo mundo estar sabendo. Então, nossos clientes são sempre alertados das mudanças. Tá ótimo. E vem aí a reforma tributária. Isso aí, não dei mole, hein, gente? Reforma tributária. Então, Ricardo, muitíssimo obrigada pela sua ajuda aqui para o importador. Foi muito, muito proveitoso o nosso podcast. E espero você numa outra oportunidade aqui também para a gente falar mais de emissão de nota fiscal, depois que a questão da reforma tributária também tiver definitivamente resolvido. Então tem muito assunto aí para a gente falar ainda. Muito obrigada pela sua presença. Lu, é um prazer estar aqui colaborando com você. Eu que agradeço essa oportunidade. E é isso aí, portanto, com Lu. Vamos lá.